bem-vindos a mais uma live aqui no canal. E hoje a gente está tendo a honra de receber o João, psicólogo, né, que vai nos falar a respeito de uma matéria que eu acho... a gente estava conversando aqui em off, né? E eu acho assim, fascinante no sentido da gente aprender mais novas coisas e para a gente desmistificar algumas coisas também, né? Porque às vezes as pessoas empregam muito mal empregadas determinados termos e sem saber exatamente do que está falando, né? E isso é uma coisa que me pega muito, né? Eu estava comentando com o João, né, que quando eu postei o anúncio da nossa conversa de hoje, uma amiga veio me dizer, né, olha, no passado alguém me xingou disso, né, de borderline. Eu falei, oi, mas como assim? Né? Não é um negócio simples assim para você falar a respeito, né? Como assim? Eu fico chocada com essas coisas. Né? E aí, é claro, a gente vai associando com outras coisas, né? A gente estava falando, né, da questão do bipolar, que hoje em dia parece que é moda, né? Todo mundo vira bipolar, todo mundo tem, né? Não é bem assim, é tão difícil de você diagnosticar e você fica lá envolvido é tanto curso que você tem que fazer, é tanto livro que você tem que ler, é tanta coisa que você tem que pesquisar. E aí vira uma pessoa que nem sabe do que se trata, né? E aí vira para o outro e diz, você é isso. Como assim? Sem querer ser politicamente correta, mas assim, eu não me conformo com essas coisas. Mas aí eu estou falando demais. Obrigada, João, por estar aqui compartilhando tudo isso com a gente. Não, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre o assunto, né, que é o transtorno de personalidade borderline, né, ou, né, como é conhecido também, limítrofe, né? Então, aqui quando a gente fala, deixa eu já te interrompendo, assim, vamos lá. Eu e meu espetáculo, né? Eu e a minha ignorância. Você falou em limítrofe. Normalmente, quando a gente ouve essa palavra, a gente imediatamente, pelo menos na minha ignorância, né, a gente viaja para aquela questão do QI, né? Do pejorativo, uma coisa mais pejorativa. Para o quociente de inteligência, né? Não. O limite. É que, na verdade, né, se você pegar o termo borderline em inglês, seria fronteiriço, limítrofe, né? Porque está no limite. Está na borda. Está na borda. Na marginalidade. Na marginalidade, que também já cairia para um outro contexto também, né? Sim, não, mas no sentido da margem, né? Porque se você for pensar bem, né, eu acho que até cabe eu contextualizar o que seria personalidade e o que seria um transtorno de personalidade. Claro, claro. Então, a personalidade seria a nossa forma de ser no mundo, né? Como é que a gente... Eu vou até colar um pouquinho aqui, que eu achei interessante, né, assim, colocar uma situação. Mas se você for analisar bem, né, a personalidade, conforme... né, é um conjunto de padrões, pensamentos, sentimentos e comportamentos que uma pessoa tem. Ou seja, a forma como você age no mundo. Então, dentro da sua, do que seria... como é que você se expressa, como é que você reage às demandas que vão surgindo no seu dia a dia e o que acontece, né? Tem a ver também com o que se espera de você, o que a sociedade em geral, onde você está inserido, espera de você. Né? Então, quando a gente fala de personalidade, né, que é uma coisa que não é uma coisa assim que já vem pronta, né? E até o final da vida ela vai mudar muito. Ela é construída, é um processo, né? É um processo. Então, a cada fase da sua vida ela vai se desenvolvendo. Então, quando o ser humano vem ao mundo, não é como se pensa que é uma tábua rasa, que não tem nada, né? Que a partir dali começa a vir as coisas, não, né? Dentro da minha linha, da minha abordagem, a gente vem pelo menos com um inconsciente coletivo, sim, né? Com tudo que
veio da humanidade está ali naquela criança. Então ela tá sob efeito de uma coisa chamada self, guarda bem essa palavra, tá? Né? E ela vai ficar, né, no primeiro momento ela está muito conectada ao ego da mãe, né? Até a hora que ela conseguir desenvolver o seu ego, e assim seria o segundo parto, né? O segundo cordão umbilical que é cortado, a partir do momento que ela entende que ela é sou eu. separada. Quando ela olha e fala assim, eu sou, né? É mais ou menos isso, né? Então, o que seria um transtorno de personalidade? O próprio nome já diz, um transtorno, né? Alguma coisa que saiu fora do que se é esperado, tá? Então, dentro desse contexto, aí eu vou pedir só uma licencinha, que eu vou ter que fazer só uma colinha aqui. À vontade. Né? Porque dentro do que a gente... quando a gente fala de um transtorno, né, tudo que se é esperado. Então, de repente, você tem instabilidade emocional, né, que é comum, né, inflexibilidade emocional também, é uma rigidez muito forte, basicamente, tá? E o que acontece, né? Tudo isso vai causar um transtorno, e geralmente os transtornos de personalidade ele tem uma temática, assim, que teve um autor que falou que a temática básica de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade é sofrer e fazer sofrer quem está à sua volta. Né? Então, aí você vê que é uma coisa bem complexa, né? Sim. Porque se a gente for pensar que personalidade é uma coisa, é uma característica subjetiva, cada um tem a sua, né? E de repente, né, existe uma coisa que saiu fora do esperado, né? Tem muito a ver com, talvez, questões... Fala-se muito em questões de abuso ou negligência na primeira infância. Então, pode... Aí eu vou jogar um pouquinho da minha linha, né? Então, acontece uma deformação no eixo ego-self, né? Não adianta eu explicar muito isso também, porque eu acredito que boa parte das pessoas que eu esteja conversando sejam leigas, mas essa formação do ego que vai a partir do self, com o apoio do ego da mãe, houve alguma coisa que quebrou essa formação, tá? Sim. Então, aí e ao mesmo tempo, né, João, o quanto é difícil a gente lidar com isso, né? E muitas vezes, como se trata de personalidade, quando se trata de psique, muitas vezes a gente acaba encontrando algumas, entre aspas, desculpas, né? No sentido de, não, é assim mesmo, não, não sei o quê, é só o momento, é porque haja assim mesmo, sei lá, alguma coisa do tipo, né? E aí, muitas vezes, essa pessoa que deveria estar tendo algum acompanhamento de algum modo, acaba não tendo por conta dessa... é assim mesmo. Porque a personalidade, vamos jogar que é a personalidade da pessoa. Eu vou chegar nesse ponto, né, que é a pessoa, inclusive, no caso do paciente borderline, né, que tem uma das questões que é muito comum, né, que é a automutilação, né, a pessoa se cortar, né, e tendência suicida, né, são fatores que acabam levando esse paciente a buscar buscar a hospitalização, buscar o tratamento. Ou quando a família já está arrancando os cabelos, leva a força, né? Sim. Mas... é o tal negócio, espera chegar no limite do limite para poder fazer alguma coisa, né? E o nome, né, Borderline, já diz. Inclusive, né, nós estamos na 5ª edição do DSM,
da Associação Americana de Psiquiatria, né? Nós estamos na 5ª versão. O termo borderline, ele foi surgir, acho que foi na 3ª versão. Tá? Então foi mais ou menos isso. Tá? Então é isso. Então, é uma questão que envolve a personalidade, cada um tem a sua, então às vezes a gente pode achar normal aquela pessoa ser muito irritada, ser explosiva, impulsiva, né? Então, mas de repente pode estar falando de um transtorno. É lógico que a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo é patológico, gente, nem tudo é patológico. Sem contar também que assim, muitos desses transtornos, né, ou muitos desses sintomas, eles se confundem também com outros, né, com outras doenças também, né? Daí a dificuldade também de fazer o diagnóstico, né? Sim. Bom, então vou entrar um pouquinho no tema do borderline, né, que é o nosso foco. Sim. Se você for olhar no DSM-5, ele vai dizer assim, é um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem, dos afetos e da impulsividade acentuada que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 5 ou mais dos sintomas que eu vou falar. Ou seja, é o final da adolescência, começo da fase adulta. Não vai persistir por muito tempo, porque com o tempo vai se estabilizando, né? E o que acontece? Ele tem ele fala das relações, existe uma dificuldade nas relações. É mais ou menos como eu coloquei aqui, né? Eles estão imersos nas relações com o outro e na dependência desse outro, né? Aí, quais os sintomas? Né? Que é um ponto central. Esforço, né, absurdo para evitar o abandono. Seja esse abandono real ou imaginado. Então, se a pessoa com um borderline pensar que pode ser imaginada, ela vai sofrer absurdamente por conta disso e vai fazer de tudo para evitar esse abandono. Tá? Instabilidade nas relações interpessoais, né? Intensas, né, essas relações, né? Alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Então, de repente, a pessoa se apaixona por um cara, nossa, top, aquela pessoa incrível, né? E no momento seguinte fala, nossa, é um nada na minha vida. Então, ao mesmo tempo que valoriza, desvaloriza. Inclusive, na relação paciente-psicólogo é mais ou menos assim, né? Dependendo, ela vai te olhar assim, que se ela achar que você... O fato de você aceitar, pode ser que ela ache que você não seja um bom profissional. Por exemplo. Tá. Né? Mas também a pessoa trabalha muito com expectativa, né? Ela trabalha muito com a fantasia dela, né? Sim, com a fantasia dela. Então, ao mesmo tempo que ela fala assim, não, eu quero que ele me aceite. Mas se ele me aceitar, ele não é bom. Né? Mas, por outro lado, se ele for bom, ele vai me abandonar. Não vai querer nada comigo. Olha como é que é para lidar com essas expectativas. Inclusive, no meio, né, entre outros colegas, assim, muitas vezes a pessoa fala, nossa, que dó de você. Você está atendendo um borderline. Né? Por quê? Porque o estigma é que é um paciente completamente difícil. Né? Só que é aquela coisa, nós estamos lidando com um ser humano, não existe ser humano que seja fácil. Né? E também que seja impossível. Então, acho que a gente tem que até tomar um cuidado com isso, né? Aí tem perturbação de identidade. Então, você vê muitos casos assim, de repente a pessoa chegou lá, pintou o cabelo de loiro hoje. Chega amanhã, tá curto, com cabelo preto. No outro dia, fez uma tatuagem. Daqui a pouco fez outra. E assim vai. Né? Vai mudando muito a autoimagem, a questão da autoimagem, né? E a percepção distorcida de si mesmo, muitas vezes, né? Aí fala da impulsividade. Oi, cadê você? Eu tô aqui. Eu perdi a tela aqui. Só um minuto que eu perdi a tela. Ai, Deus do céu.
Bati no lugar errado aqui. Achou? Só falta me achar, só. Pronto, me achei. Né? Aí, por exemplo, impulsividade. Quando fala dessa impulsividade, seria pelo menos, segundo o manual, em 2 áreas potencialmente autodestrutivas. Né? Aí, no caso, gastos, né? De repente a pessoa vai gastar o que tem e o que não tem. Né? Sexo, abuso de substâncias, drogas, né, no caso. Né? Direção irresponsável e compulsão alimentar. Então, para você caracterizar que está dentro do borderline, teria que ser pelo menos 2 dessas impulsividades aí, tá? Difícil, hein? Ameaças suicidas, sempre. Então, por exemplo, se ela se sentir abandonada, falou, vou me matar, e às vezes pode até tentar. Né? Que mais? Que aí beira a chantagem também, né? Às vezes a chantagem... uma chantagem... chantagem que executa, né? Então, o problema é que às vezes executa. Até no que eu vou falar, por exemplo, que eu vou falar da parte da automutilação, né? A pessoa vai lá, se corta no braço ou nas coxas, assim, já tive paciente que as coxas tudo cortada, braço, tudo. O problema é que você pega alguma coisa errada, bal, né? Já era. Então tem esse risco também, né? Porque às vezes pode sair do controle. Né? Aí daí instabilidade afetiva, né? Acentuada a uma reatividade de humor. Aí fala de disforia episódica, irritabilidade, ansiedade intensa com duração geralmente de poucas horas e apenas raramente alguns dias. A variação de humor é muito, muito intensa, é muito rápida. Então tem muito isso aí. Então, de repente, está deprimida aqui, daqui a um momento seguinte está rindo à toa, de repente está brigando com todo mundo, no outro está chorando, pedindo perdão. Então tem isso, tudo isso aí. Tá? Nossa, e aí realmente deve ser muito difícil para quem convive com uma pessoa dessas. Independente do tipo de relação. Sim, independente do tipo de relação. E você nunca sabe o que esperar do outro, né? Você nunca... Não, a gente não sabe o que esperar do outro, né? E eu vou fazer uma contextualização agora, né? Nós estamos se a gente pegar, por exemplo, hoje em dia, nós estamos num momento, se a gente for pensar bem, você olha assim, por exemplo, as redes sociais, todo mundo bem, todo mundo feliz, né? A impressão que dá tá todo mundo com dinheiro, aquela coisa toda assim, e parece que as relações, como diz acho que é o Bauman, né, se não me engano, não lembro o nome dele, que fala das relações líquidas, né? Não tem aquela profundidade nas relações. E o que acontece? Você não vai ter aquele olhar para o outro, né? Você não vai ver que, por exemplo, pode ser uma pessoa que tem uma dificuldade de modular seu humor, aquela coisa toda, e pode ser que ela tenha um problema. Não, já vai para o lado do julgamento. Sim. Tá? Então, dentro da nossa sociedade que cobra metas, joga metas para tudo, que você, por exemplo, quando eu estava atendendo uma empresa, meninas de 19 anos que acabou de começar a trabalhar, achando que, né, pouco tempo depois, deprimida porque não foi promovida. Né? Então, tem tudo isso aí. Então, acho que falta assim, dentro do contexto do borderline, existe uma estrutura de ego um pouco fragilizada. Existe uma fragilidade no ego. O 7º sintoma que eu vou falar aqui, inclusive eu estou trabalhando esse contexto, não vou abrir muito porque ainda está em andamento, que é o sentimento crônico de vazio. Né, o vazio do caos, né? Que o vazio na nossa sociedade ocidental é um problema, mas na oriental é uma meta.
Se você pegar a questão espiritualista, né? Por exemplo, Exatamente. né? Aí sim, eles buscam esse vazio. Ele busca... Mas, Não, mas não é mas um vazio, assim, é aquietar a mente para você sim, manter um sim, foco, sim, sim, né? sim, sim. É Mas existe diferente, é diferente. sim. Só que esse sentimento crônico de vazio, você vai num processo depressivo, né? Sim. Você vai encontrar bastante. Ou aquelas pessoas compulsivas por compra, por Compulsivos, exemplo, né? sim. Aí Preencher um acaba, vazio. né? Vai preencher um vazio que está sentindo ali. Sim. Ó, a Aí, Zilda tá, antes de você continuar, João, deixa eu só a Zilda está perguntando aqui, né? Como podemos diferenciar o transtorno borderline da psicose maníaco-depressiva? a Isso psicose também. maníaca é aquela coisa, né? O transtorno borderline ele nunca vem sozinho por inteiro, tá? Então ele se relaciona muito com a depressão, com TDAH, né? Com por exemplo, deixa eu ver lá. Eu vou pegar a colinha aqui, que tem umas coisinhas aqui que eu anotei, né? Então ele se relaciona com transtorno de personalidade antissocial, né? Estresse pós-traumático pode estar relacionado, né? Bipolaridade, ansiedade, tudo. Então, a diferença do transtorno de personalidade borderline é que ele, de alguma forma, põe basicamente medo, né? Medo real ou imaginado de abandono. Isso aí é uma temática que, né, o tempo todo ela vai estar falando assim, olha, não me abandona, mas faz tudo para, né, nos momentos seguintes faz tudo para abandonar e confirmar aquele medo de abandono para justificar algumas coisas assim dentro do transtorno, mas é basicamente medo do abandono, né? Perturbação de identidade, autoestima baixa, então tem essa diferença, tá? Que mais? Raiva intensa e inapropriada, dificuldade em controlar, né? Então, muita irritação, raiva constante, briga, né? Físicas e agressões, essas coisas todas, né? Aí tem aqui, ó, ideação paranoide transitória associada ao estresse ou sintomas dissociativos intensos. Quando fala paranoide é aquela ideação persecutória, né? Ninguém gosta de mim, tá todo mundo me odeia, aquela coisa toda, né? Então são essas as características que definem conforme o manual, tá? Então a gente, nesse sentido, dá para a gente ter uma ideia com o que nós estamos lidando, tá? Aí eu vou pegar um pouco uns numerozinhos aqui que é importante para você ter uma ideia, porque é um transtorno grave, né? Então e de repente só o que acontece, né? A população, né, com transtorno borderline é estimada de 1,6%. Só que nós estamos falando de mundo, 7 bilhões de pessoas. Quanto que daria isso, né? É um bocado de gente. Só que a estimativa é de 1,6% a 5,9%. Pode chegar a 5,9%, porque muita gente não chega aos hospitais, né? Então, por Sim. exemplo, é mais comum nas mulheres, né? 75% das mulheres são mulheres. Só que a gente não sabe, porque o homem, devido à natureza, assim, acaba sendo um pouco mais agressivo e muitas vezes não chega a um hospital, chega a uma delegacia, alguma coisa assim. Né, pelo nível de... E o homem, via de regra, também não gosta muito de médico, né? Não é nem questão de gostar, porque, por exemplo, se a gente for pensar bem em termos de agressividade, uma das características que é a tendência suicida, o homem tem muito mais sucesso Tá, do que as mulheres. tá. Né? Então, o risco é maior, né? Fora que ele acaba sendo taxado de outras coisas também, né? Sim, né? Não vai chegar a dizer, mas é um paciente psiquiátrico, borderline, né? E é isso, né? E como eu falei, né? A pessoa só chega num tratamento, por quê? Porque aconteceu alguma coisa que encaminharam ela para um hospital, tá?
Então tem essa característica. A Zilda perguntando se é possível uma pessoa borderline se adaptar num emprego ou convívio social? Peraí, deixa eu perder a tela. Não. Sim, é possível, né? Tem muitas pessoas assim que muitos casos que você vê que a pessoa se adaptou ao trabalho. É lógico, tem que estar em tratamento, terapia, né? Fazer todo o tratamento, porque tende a estabilizar-se com o tempo. Tá. Com o passar da idade, a pessoa vai ficando mais, vai se estabilizando. E é um tratamento que precisa de medicação, né? Mas para conter os sintomas mais complicados dele, né? Que seria a agressividade, aquela coisa toda, impulsividade, ou mesmo a ideação suicida. Tá. Basicamente, é terapia. Tá. Porque eu pergunto, porque até essa pergunta da Zilda me suscitou. Assim, eu não vi, porque já tem alguns anos que eu não vejo televisão, mas eu lembro de ter escutado. Teve alguém num programa tipo Fazenda, ou um reality show desses qualquer, e parece-me que tinha alguém que, durante o programa, apresentou alguns sintomas de borderline, e isso ficou muito famoso, né? Assim, não sei se famoso... foi BBB ou A Fazenda, né? Não lembro. Eu lembro que teve. Eu não vejo os programas, então, mas eu lembro assim de ter ouvido bastante comentários na época, e isso coisa de 1 ano ou 2, acho que uns 2 anos atrás. Então, assim, ficou muito famoso o caso dessa pessoa, né? Por conta das confusões que arrumava dentro do reality, né? E aí depois falaram que parece-me que estava sem a medicação lá dentro, porque não podia ter levado medicação, ou alguma coisa do tipo, que eu não sei direito como é que funcionam essas histórias, mas eu lembro que ficou muito... veio muito à tona esse tema, né? Por conta dessa pessoa nesse programa. O Thiago dizendo que foi em 2020. Legal, valeu. Eu lembrava que não foi ele. Se a questão da pessoa, do indivíduo borderline, são as relações com o outro e a dependência desse outro, qualquer coisinha que sai fora dessa relação vai ser um gatilho. Aí vem impulsividade, vem todos aqueles sintomas que eu te falei. Né? Então, acaba acionando gatilhos e a pessoa se descompensa. Dá aquele momento de cisão, né? Dá aquela surtada básica. O curto-circuito básico ali, né? Sim. Então, é por aí, né? Então, você envolve relações. Né? Então, qualquer coisinha, a pessoa acaba ela vai buscar aceitação de qualquer forma e vive o terror de ser abandonada a qualquer momento. Sim. Agora imagina. Né, sim, confinado ali, numa situação confinado, né? Que você não pode confiar em ninguém, mas, ao mesmo tempo, você depende um pouco daquelas pessoas, de algum modo, né, para sobreviver ali. Realmente é para qualquer um surtar, né? Não precisa ter uma síndrome para surtar. Tanto que rola N tretas nesses realities, né? Que o pessoal das fofocaiadas tudo adora, né? Por mais estruturado que o ego da pessoa esteja, acaba se perdendo ali naquele momento. Agora, imagine uma pessoa que tem uma característica de ter um ego frágil. Exatamente. Então, acaba descompensando. Aí entra o medicamento para conter as características mais intensas do transtorno. Sim. Né? Então, de repente, aí chega lá, tá sem terapia, tá sem medicação. Aí pronto, em algum momento. E a pessoa ali, se você for analisar bem nesses reais, a pessoa o tempo todo é jogada no limite. Sim. Né? E a pessoa com borderline já está no limite, né?
sim, sim. Ela já está à beira do abismo, né? Então, à beira do abismo. Então, qualquer passinho coisinha. falso é isso mesmo. A Juliana está perguntando, né? Há um direcionamento para a terapia? O que se deve trabalhar ou focar? Bom, na verdade, dentro fala-se muito da TCC, né, que né, trabalha isso, mas eu vou falar da minha, né? A gente trabalha na transferência, dentro da abordagem junguiana, né? Então, o que vai acontecer? É uma projeção de tudo quanto é lado, em cima do terapeuta. Então, ela vai transferir para esse terapeuta, né? Toda a questão afetiva, toda a questão dela, né? E é lógico que isso vai ter que ser vai tendo que ser trabalhado. A questão também que a gente trabalha muito, né, dentro do contexto, é que ela tem muitas idealizações, o paciente borderline tem muitas idealizações e que nem eu falei, a pessoa acha que está sendo abandonada, né? Nem sempre está. Se você deixar fluir esse pensamento, vai longe. E é a hora que a gente chega, não, peraí, mas com base em que você está trazendo esse abandono? O que fez você pensar nisso aí? O que a outra pessoa trouxe que levou você a crer que pode ser abandonado a qualquer momento? Então você já vai, não dá espaço para ela ir longe. Tá, então, você já vai trazendo a realidade, ela, né? Traz a realidade. Sim. A Fabiana está perguntando, né? Qual o melhor posicionamento da família? Como conduzir? Bom, primeiro compreender, né, que trata-se de um transtorno, né, um transtorno psiquiátrico, né? O que a gente pode dizer? Deixa correr solto? Não. Estabelecer alguns limites. Tem que estabelecer limites, claro, né? Se, né, nós estamos falando de um paciente no limite, né? No limite das emoções. E tem horas que a gente precisa estabelecer um limite na relação. Mostrar para ela, claro, olha... Né? Deixar claro esse limite, né? Deixar claro, olha, pera lá, eu te amo muito, mas isso não tá legal. Né? Não tem aquela história que diz o seguinte, que a criança, quando não recebe o limite, ela pode se sentir rejeitada porque acaba não recebendo o limite. Nós estamos falando de um ego que está em formação. Tá? O borderline, talvez por ser um ego que em algum momento está um pouco desestruturado, acho que de repente você trazer realidade para esse indivíduo vai auxiliá-lo. E mostrar, né, que olha, né, você está trazendo uma questão, você está, as reações intensas do paciente borderline muitas vezes está relacionado com esse medo de abandono, né? E se você, por exemplo, aí entra uma questão interessante, que de repente você estabelece um limite, ela pode entender que você não gosta dela, mas tem que ser feito com muito cuidado. Se você deixa correr solto, aí vai confirmar, ela não está mais se importando comigo, vai me abandonar a qualquer momento. Então, compreender que trata-se de um transtorno, né? Estabelecer limites nas relações, como todo mundo tem que fazer em qualquer relação, mas com alguns cuidados, mostrando que você está com ela, auxiliando nos momentos que ela estiver disposta, estiver pronta para ouvir, né, alguma coisa assim, porque nem sempre ela está em condições para isso, né, mas... Pegar um momento de calmaria e sentar para conversar um pouco. Porque no momento da tempestade, muita coisa que você disser não vai dar muito certo, mas eu acho que o limite tem que ser colocado, sim, né? Lógico, com todo o cuidado do mundo, porque se for de forma agressiva, ela vai reagir, né? Vai se sentir abandonada, aquela coisa toda. Se você não estabelece o limite, ela vai se sentir rejeitada. A pessoa não se importa comigo. Tá. Né? Então tem isso. Sim. A Zilda está perguntando, né? Você disse que com o tempo o borderline se estabiliza. Como isso ocorre? Será através do tratamento?
se a pressão não for tratada? Se a pessoa não for tratada? Eu acredito que se não for tratado, muita coisa ruim pode acontecer, né? E pode acontecer, né? Porque daí ela vai ter, uma das características, né? Uso abusivo de drogas, direção perigosa, então pode ser que a pessoa não chegue nem aos 40 numa brincadeira dessa, né? Mas sim, tratamento é importante para conter as questões perigosas, mas com o tempo tende a se estabilizar. Tá? Sim, então, muito provavelmente via tratamento, porque aí ela vai estar mais direcionada, ela vai estar mais Não, vai contida. estar mais direcionada. E detalhe, né? Diante dos sintomas que eu apresentei ali, se ela não tiver um tratamento, muita coisa ruim pode acontecer. Sim, né? Então... sim, com certeza, com certeza. Né? Com certeza. Porque, assim, como ela vive muito na fantasia, né? Então, a gente nunca sabe sim, tudo bem, a gente sabe que é uma fantasia de abandono, mas ela pode levar isso às últimas consequências. Pode sim. Então é preciso realmente direcionar isso, né, de algum modo, para um tratamento, acredito eu que não só psicoterápico, mas também medicamentoso. Não, é importante, né? Até para conter algumas características mais Surtos, agressivas né? do transtorno. Sim. Né? E então há que se responsabilizá-la nesse sentido, né? De continuar o tratamento, não interromper, porque muitas vezes o paciente psiquiátrico, e não raro psicológico também, quando ele acha que ele está mais ou menos bem, ele abandona, né? E neste caso, me parece que o abandono é um retrocesso. É um retrocesso e às vezes uma reação com a possibilidade de ser abandonada por quem está tratando. Sim. Né? Então, pode acontecer isso também, abandono antes de ser abandonado. Sim. Né? Tem tudo isso. Nossa, é uma relação que é difícil mesmo, até para o terapeuta é difícil, porque assim, você tem que ser firme, mas ao mesmo tempo suave. É uma coisa que parece contraditória, né? Não, tem um autor aqui que eu adoro ele, um americano, junguiano. Ele fez um paralelo da relação do paciente borderline com o terapeuta, baseado no Jó da Bíblia, do Velho Testamento. Né? Que o Deus do Velho Testamento, né, dentro do... Quem já leu sabe aquela coisa como é que se transcorreu, mas diante de um desafio do diabo, que o Deus permitiu que ele fosse castigado, perdeu tudo, fazenda, perdeu o dinheiro, perdeu os filhos, perdeu tudo, né? E depois jogou um monte de doenças nele, né? Então, ao mesmo tempo, o paciente ele pode se comportar como Jó diante do sofrimento com o terapeuta, ele pode se comportar como Deus castigando o terapeuta, por exemplo, né? Dentro da fala desse autor, o Nathan, né? Então é complexo, é pesado, né? É uma coisa assim muito pesada. Você tem, é lógico, todo atendimento a gente entra conectado ali ao paciente, tentando entender não entender, mas estar presente na psique dele para a compreensão do que está acontecendo. No paciente borderline é um pouco mais pesado, né? Mas, né, tanto é que a fama dele com alguns colegas é que é complicadíssimo, difícil e... Sim, por conta da estabilidade, né? É uma estabilidade absurda. Então, num momento ela está de um jeito e, de repente, no momento seguinte, num momento ela te ama, no outro ela te odeia. Então, tem tudo isso aí. Né? Agora, imagino, dentro das relações familiares, dentro da relação social, como é que é isso?
né? Olha o prejuízo que é na vida da pessoa, porque tem um prejuízo. Aí, voltando na pergunta, acho que foi de quem que foi? Da Nilza? Da Zilda? Da Zilda, com relação ao trabalho? Foi, né? Então, Foi. tem isso. Se a pessoa está em tratamento, ela consegue desenvolver o trabalho dela tranquilamente. Existem casos que requerem afastamentos, é claro, né, dependendo do grau do momento, né, que daí vai depender de quão controlado está, né? Sim. Mas, por exemplo, causam prejuízos profissionais, prejuízos familiares, né, prejuízos sociais, né, acaba afetando de alguma forma. Sim, sim. Né? A Juliana colocou, né? Se trata de personalidade, então vai se organizando e alinhando ao longo dos anos e fases, né? Exatamente, porque dentro da abordagem junguiana, o si mesmo, né, que a gente chama, que é o tal do self, é uma coisa que a gente vai conquistando com o tempo. Então, a tendência é a gente ir se estabilizando com o tempo mesmo, né? Por exemplo, até onde eu sei, a partir dos 25 anos, o ser humano ele adquire a noção de perigo. Não é à toa que uma pessoa, quando se alista no exército, é aos 18, porque vai para a linha de frente sem medo. Né? E é lógico, a partir mais ou menos dos 35 anos em diante, a gente vai ter uma nova percepção de vida, muita coisa que fazia sentido antes deixa de fazer sentido, e a gente começa aquele famoso criar juízo. Né? Então, é por isso que a gente fala que com o tempo vai se estabilizando. Sim. Né? Isso me lembra o Karnal, né? Aquele filósofo neo-Karnal. Ele, uma vez eu estava vendo, não lembro se era uma palestra dele ou e ele dizendo, né, que a partir de uma certa idade, acho que 50 anos, sei lá, alguma coisa assim, ele aprendeu o que é medo, né? Então, medo de cair na piscina, medo de cair no banheiro. Cair no banheiro, medo de, né? Esquecer o remédio. Esquecer o remédio. Então, essas coisas que antes ele não se preocupava com isso, né? Mas é verdade. Né? Então, né? Ou o próprio medo de morrer, porque não, né? Porque vai deixar os filhos, às vezes, desamparados, ou vai deixar a esposa desamparada, ou por aí vai, né? Mas, então, a gente vai passando mesmo por essas fases à medida que a gente vai vivendo, né? Exatamente. Então, alguns medos você vai superando e outros vêm a galope, né? Outros vêm ocupar esse espaço. É verdade. É aquela coisa, né? Eu acho que a primeira etapa da nossa vida, né, que a partir do momento que a gente resolve seguir o nosso caminho, é conquistar o mundo, né? Estabilidade no trabalho, conquistar os bens, família, né, dinheiro, aquela coisa toda. Chega um momento, você fala assim, pô, acho que eu conquistei o que eu podia nesse momento. E de repente você olha assim e fala, pô, mas a vida que eu estou levando hoje não está batendo com o que eu gostaria. Aí entra a segunda metade da vida, que daí você vai buscar aquilo que é ser você mesmo. Sim. Então, a máscara do profissional, do homem que conquistou o mundo, do herói, né, já não cabe mais. Sim, por isso que muitas vezes é a partir mais ou menos dessa idade, né, de 50 anos, que a gente começa a se voltar um pouco mais para questões da espiritualidade, por exemplo, né? Sim, porque daqui a pouco vai chegar a nossa famosa morte. Né? Porque a tendência é uma hora a gente vai. Infelizmente. Não sei se infelizmente ou felizmente. Eu queria ser Highlander.
Não sei, mas sabe aquela coisa, né? Porque, de repente, aí entra um processo, né? Pelo que eu entendi, a humanidade é um eterno pegar o bastão e entregar o bastão lá na frente, Sim, 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 né? sim. E tem uma questão muito interessante, né? Que antigamente a gente vivia em tribos, né? Podemos Uhum, dizer assim. E não existia uma consciência, cada um tinha sua consciência dentro de uma tribo. Era uma consciência geral, né? E de repente, o que acontecia? Não existia filho de um, filho de fulano, filho da fulana, era filho de todo mundo ali, era filho da tribo, as pessoas. Os sim. homens saíam para caçar ou para guerrear, as mulheres cuidavam dos filhos, e os velhos, qual o papel dos velhos? Passar a sabedoria da tribo, tudo para as crianças. Né? Hoje, o que nós estamos vivendo? Sim. Né? Muitos velhos tendo que trabalhar para se sustentar e muitas vezes cuidando de famílias, né? Porque o desemprego está alto, infelizmente, essas coisas todas, né? E Sim. muitas vezes não tem o tempo de estar, por exemplo, de estar com os netos ali, passando conhecimento também para eles. E muitas vezes também, agora, hoje, né, as redes sociais estão fazendo esse serviço, né? Que Pois é. muitas vezes pode ser um desserviço, né? Mas, Sim, tem verdade. coisas boas e, infelizmente, tem coisas ruins. Tem que peneirar bem aí, né? Tem que ser É, muito. a, Ju, a Hum. Juliana fez uma pergunta interessante aqui. Ela está perguntando se há um gatilho em relação ao início dos sintomas relacionados ao transtorno. É uma pergunta bem complexa, né? Mas se a gente for pensar bem, vamos voltar lá no início da infância, né? Então, por exemplo, a pessoa passa por uma situação de abuso, né? Seja físico ou sexual, né? Daí, Psicológico também serve? sim, geralmente o abuso físico ou sexual está mais relacionado com a gravidade do transtorno do que o transtorno em si, né? Mas, por exemplo, uma criança negligenciada, quando eu falo negligenciada, não foi proposital, às vezes é uma situação, né? Hoje, né, todo mundo trabalha, mãe, pai, e às vezes numa situação X qualquer, a criança pode se sentiu abandonada, né, ou uma situação de dor que ela não teve aquele acolhimento naquele momento que ela precisava, pode ter gerado isso, tá? Aí entra aquela questão do abandono, porque pode ser um momento que ela se sentiu abandonada. Mas vamos supor, lá na frente, né, no início da fase adulta, tá tudo indo muito bem, né? De repente um namoro, né? A menina ou o menino estão no namoro e de repente um término de namoro pode gerar isso daí, né? Ou a perda de um familiar muito significativo na vida da pessoa, né? Pode ser um gatilho. Por quê? A pessoa vai acabar revivendo uma situação Aquela situação. de abandono. Aí cai de Tá. novo no abandono. Tá. Mas assim, e entre um e outro, né? Entre o primeiro e esse segundo, que foi deu start, ela já pode ter apresentado alguns sintomas, já pode ter apresentado alguma coisa que Sim. foi considerado normal, vamos dizer assim. No final da fase, lá na adolescência ali já começa a ter alguns sintomas, eu falo, o que o pessoal vai fazer? É aborrecência, não é isso que o pessoal fala? Uhum, A início da uhum. adolescência. Mas às vezes pode estar relacionado com isso. É lógico que tem que ser uma coisa bem gritante, né? Não é uma coisa assim, porque não dá para a gente dizer assim que a pessoa ela tem uns comportamentos e vai dizer que é borderline. Não. Sim, Teria sim. que estar dentro daqueles nove características que eu falei para você. É lógico, um médico, um psiquiatra vai avaliar, psicólogo, aquela coisa toda, não é simplesmente Sim. olhar para a pessoa e falar como xingar a outra lá de borderline, lá, Né? né? Não é Sim. assim. Né? Porque tem muito isso, né? Não só, claro, a gente está falando aqui de borderline, mas
Isso acontece com muitas outras síndromes ou transtornos, Sim, né, sim. da personalidade, que muitas vezes, por a pessoa apresentar um sintoma, né, já tem, tipo, alguém já caracteriza, né, já Não, rotula. doutor Google. E não é assim, né? Você tem que apresentar vários sintomas. Outro dia eu Doutor estava, Google, né? né? Que tudo é grave, gravíssimo, e a pessoa vai morrer na semana seguinte. Exato. Eu estava conversando outro dia com um amigo, né? E aí ele estava dizendo, já é um senhor, já, né? Nem sei ao certo quantos anos tem, mas, enfim. E aí ele estava dizendo, né? Eu estava conversando com não sei quem outro dia, tal, não sei o quê, e, e aí eu tenho não sei quantos características ou sintomas de autismo. Eu olhei para ele assim, falei, tá bom, vai, faz de conta que é verdade. Porque não, sabe, quando você conversa com a pessoa, você diz assim, não, tudo bem, pode ter lá uma coisa ou outra, tudo bem, eu acho que todo mundo tem uma coisa ou outra, né? Como, por exemplo, hoje em dia é extremamente comum a pessoa ser ansiosa, né? É extremamente comum ter uma tristeza profunda, né? Que muitas vezes é diagnosticado como depressão, mas nem sempre é também, Nem sempre. né? Mas então, assim, são coisas que são comuns, né? Quantas vezes você está ali, né, vivendo uma situação qualquer na sua vida e aquilo te causa um desespero, né? Porque você não sabe como sair daquilo, não sei o quê, e aí você tem pensamentos mais extremados, né? Exato. Para resolver aquilo. Né? Mas aí, quando você se acalma, quando alguém vem e te dá uma palavra de conforto, vamos dizer assim, ou te dá uma palavra de esperança, de repente você fala assim: não, então tá, passou, né? Mas nesse momento que você está ali naquele desespero, que você não sabe como fazer, né? Você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, né? Se alguém te pega ali naquele momento e sem entender direito o que está acontecendo, de repente te rotula com Sim, alguma coisa que não necessariamente você tem. Então, daí a dificuldade de fazer o diagnóstico dessas. sim. Né? E a questão, né? O outro dia eu tive um paciente, né? Que acho que está dentro do contexto, né? De transtorno de personalidade. Não sei exatamente qual, mas está dentro do contexto. Mas ele passou num psiquiatra e a consulta foi 5 minutos. Sim. O cara deu um remedinho e falei, bom, complicado, né? Então, hoje parece que tem uma necessidade de dar um carimbo na pessoa. Você tem isso, você tem aquilo, e não é por aí. Por exemplo, depressão, né? É um transtorno complexo, sim, aquela coisa toda, né? Muitas vezes está relacionado com uma perda, alguma coisa toda, mas quando não tem, mas a pessoa fala assim, mas não tem nenhuma perda e a pessoa está triste, né? A pessoa está lá, ganha muito, tem bem casado, aquela coisa, e está triste. Mas aí, né, a primeira coisa que se faz, vai no médico, o médico vai medicar aquela coisa. Será que é necessário isso? Né? Um levantamento que a gente pensa assim, mas se você for analisar, o nosso humor, hora ele está lá em cima, hora ele está lá embaixo. Então, você tá para fora, né? E de repente existe um chamado interno, inconsciente, para você voltar-se para si mesmo, para dentro, para você se reorganizar. É um movimento compensatório entre consciência e inconsciente. Sim. Então, até que ponto é necessário uma medicação, né? Será? Não sei. Tem que Né? avaliar bem avaliado. E por isso que tem que ser muito bem avaliado, tem que ser, né, eu acredito que tem que, dentro né, uma consulta de 5 minutos é um absurdo, né, mas vamos lá, pelo menos 30 minutos, ou conversar, perguntar tudo sobre a vida do cara, como é que tá, com quem que você mora, como é que tá seu casamento, como é que tá sua vida familiar, como é que tá sua vida social, tem tanta coisa envolvida. Sim. Você gosta do que você faz? É uma pergunta, né, que você fala assim, você trabalha e você gosta do que você faz? Não.
Sim. Eu lembro de um caso de uma paciente que ela sempre falava que gostava de trabalhar e um dia ela quebrou o pé, torceu o pé, né? Eu falava, onde você estava indo? Para trabalhar. Aí você vai dizer para mim que você gostava do seu trabalho. Ainda bem que ela trocou. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Ó, tem algumas perguntas e comentários aqui, peraí, deixa só eu me achar aqui, porque esse meu mouse aqui tá uma festa. Eu tenho acesso aqui? Tenho, agora que eu descobri. Você tem? Você tem acesso aí? Tenho. Então, onde que nós paramos? Então, a Juliana que estava perguntando, né? Antes, como eram diagnosticados os pacientes com o transtorno? Né, antes de se nomear de borderline. Que nome que tinha? Nossa, teve um que falou que era até sangramento emocional. Sangramento emocional. Mas isso lá para 1900 e Guaraná de Rolha, 1920. Mas era com... histeria, provavelmente. Histeria, que hoje é o transtorno histriônico, que é um transtorno de personalidade, né? Mas era isso, né? O borderline mesmo, quando fizeram, nós falaram assim, essa característica aqui, porque foi muito marcante, né? Esses pacientes borderline, eles chamaram de borderline porque tem uma característica marcante. Aí eles diferenciaram. Pode ser que daqui a uns anos mude o nome de novo. Mude de novo, aquela coisa toda. Mas era isso, né? Então, né, por exemplo, a esquizofrenia, que também está dentro dos transtornos de personalidade, era demência precoce, né? O Bloyer, ele pesquisou isso, Jung também entrou no ramo e pesquisou bastante. Então, tinha, assim, muitos nomes, assim, que a gente não daria para... Como eu costumo dizer, tem coisas que mudam de nome com o tempo. Mas é isso mesmo, né? A Zilda perguntando, né? No caso do borderline, então, característica marcante é o medo de abandono ou fantasia de abandono. Perfeito, Zilda. É bem marcante. Isso aí é uma das características muito marcantes, né? E é isso, né? Que de alguma forma, naquele momento, no início da infância, né? Alguma situação gerou essa sensação para a criança. Então, desestruturou toda o que eles chamam de eixo ego-self, né? Que fica desestruturado e tem sempre esse medo de abandono. Ela fez até uma pergunta aqui. Então, uma criança que foi violentada na infância pelo pai dedicou-se intensamente ao amor da mãe e a mãe faleceu, e esse pode ser um gatilho? Pode, né? Mas no caso de ter sido violentada, vai intensificar a gravidade, pelo que eu entendi nos estudos aí, né? Sim. E está mais relacionado com a gravidade. É o gatilho para o transtorno. O falecimento da mãe pode ser um gatilho, sim, né? Porque aí foi um abandono real, mas não um abandono, ela faleceu, né? A mãe faleceu e o sentimento é o mesmo. Sim, ela pode interpretar como um abandono. Exatamente. Aí que a Juliana botou ali. Eu gosto muito de alinhar com o paciente, mas para que ele possa se preparar para a consulta com o psiquiatra. Quem sabe fazer um relatório para o médico. É importante, eu acho que é muito válido, mas muitas vezes, né, tem médicos e médicos, né? Como tem psicólogos e psicólogos, aquela coisa toda. Muitas vezes tem médico que um pouco, como é que se diz, acaba não lendo, não querendo ler o relatório do psicólogo. Ignora. Ele se acha autossuficiente. Né? Exatamente. Mas é isso que eu estou falando. Graças a Deus não é a maioria. Sim. Tem muitos bons médicos aí. Tem. É que tem muito também que se acha Deus, né? Não, tem uns que tem certeza, né? Tem uns que tem certeza. Mas tudo bem, mas não é, por sorte não é a maioria. Graças a Deus, você acha que... E a Helenice aqui adorando a nossa live, hein? Que bom. Gratidão, Helenice, que bom ver você por aqui.
Muito bom. É muito bacana, né? É um tema realmente interessante por conta mesmo de tantas nuances, né, João? Tem tantas nuances e ao mesmo tempo, me parece muito difícil do diagnóstico, justamente porque, veja, nem todo mundo que é abusado de criança acaba desenvolvendo um borderline. Sim. Então, pode ser que tenha aí alguma coisa já na estrutura desta pessoa, né? Ah, é aquela coisa, né? Talvez uma combinação de fatores, né? Não só o abuso, não só tem a negligência, tem a, né? Quando eu falo negligência, não é que a pessoa simplesmente fala, não vou cuidar aquela coisa, não. Às vezes, Sim. né? Hoje em dia é muito comum, né? Pai e mãe vão trabalhar, a criança fica, sabe lá com quem. Sim. Né? Ou mesmo antigamente, eu sou um pouco mais velha do que você, e eu lembro que, assim, na minha infância, houve uma época, por exemplo, em que eu pouco via o meu pai. Por quê? Porque ele saía. Teve uma época que ele trabalhava à noite, então, a hora que ele saía, eu já estava mais ou menos indo dormir ou alguma coisa assim. Quando ele chegava de manhã, eu podia estar levantando, mas ele estava indo dormir. Então, eu lembro da minha mãe comentando isso com alguma vizinha na época, que ele não via os filhos por conta desses desencontros, né, de trabalho, por Exato. questão de trabalho, né? Ou saía de manhã muito cedo e a gente estava dormindo, e quando voltava tarde por conta da distância, né, entre a casa que a gente morava e o local do trabalho dele. Então, muitas vezes, eu lembro mais da minha mãe comentando isso com a vizinha do que propriamente, eu não lembro direito do meu pai, né? Eu lembro dele assim, digo, nessa idade, né? Assim, de muito pequeno, justamente por conta disso, né? Então, eu digo no sentido assim, isso acontecia, né, décadas atrás, Sim. e continua acontecendo, porque às vezes você precisa trabalhar longe de casa, né? Via de regra é assim que funciona, né? Não, Infelizmente. sim, mas é a forma como. Ontem eu vi uma chargezinha assim, até que me incomodou um pouco, né? A criança falando pro pai, fica um pouquinho comigo, e falou, não, eu tenho que ir embora para trabalhar para ganhar dinheiro. Aí quando ele despede da esposa, o garoto segura a perna dele, ele olha, o garoto tá com um porquinho na mão, quanto custa meia hora do seu tempo para ficar comigo? Pega, né? Então, e pega. Então, de repente, né, não é questão assim, a gente sabe, né, que às vezes a gente está muito mais focado em atender a demanda financeira, né, alimento, roupa, escola, essas coisas, e a gente esquece do principal, que é olhar no olho, brincar, rolar, né, botar o limite quando necessário, conversar com a criança, né, mostrar o quanto ela é importante. Então, de repente, às vezes nessa correria do dia a dia, a gente acaba atropelando alguma coisa. Sim. Por Né? isso que é tão importante a qualidade, né? Às vezes não é nem o tempo que você passa, Não, né? Mas a qualidade desse tempo que você passa junto, né? sim, sim, né? E é verdade, né? Às vezes meia hora é aquela coisa, né? Você ser, sabe aquela coisa, falar, vamos brincar um pouquinho, vamos conversar. Só que daqui a pouco eu vou ter que parar, ok? Aí quando falar, agora eu tenho que ir. Mas você deu aquela atenção. O que a gente fala, quando você está com uma criança, seja dela 100%. Na verdade, em qualquer relação, naquele momento que você está numa relação, seja com um amigo, com esposa, com um filho, mãe, aquela coisa, é você ser 100% da pessoa naquele momento. Esteja presente, né? Esteja presente. De repente você está conversando com a pessoa aqui, mas está com o celular né, só tocando ali, vendo, né? Então, às vezes, a gente acaba pecando nisso aí. Sim, verdade, Né? é isso mesmo. É isso Deixa eu mesmo. ver aqui. Então, é importante o paciente se conscientizar sobre si mesmo e ter mais segurança. Isso é a Juliana Exato, falando. perfeito.
E ela dizendo, né, que ele pode não aceitar qualquer conduta. Sim. No caso... Ah, tá. O paciente se conscientizar de si mesmo para não aceitar qualquer conduta. Tá certo, realmente. Nesse caso que eu citei, ele não aceitou. Né? Ele falou, como é que eu vou tomar um remédio que vai alterar a minha psique com 5 minutos de conversa? Pois é. Né? É aquela história que eu estava te contando, né? Que eu fui no psiquiatra por conta de pegar uma receita de um remédio para dormir, né? E a consulta de 5 minutos mesmo, talvez até menos. E aí ele, por acaso, acabou me perguntando, por que você está tomando esse remédio? Eu falei, eu tenho dificuldade para dormir. Isso eu sempre tive a vida inteira. Né? Mas, então, eu estou tomando por conta, né? Tive muito estresse e foi a forma que eu encontrei disso, né? Cheguei a tomar uma outra medicação, mas tive todos os sintomas colaterais, né? E agora eu estou com esse só para dormir, né? Parei com todos os outros, mas esse ainda está me ajudando nesse quesito. Ele virou para mim e disse, você é bipolar. Eu falei, opa, como assim? Como assim? Você vai fazer um diagnóstico assim, só porque eu estou te dizendo que eu tive todos os sintomas colaterais de um remédio? Não, mas E para você ver, no caso do transtorno borderline, muitos, né, foram diagnosticados com bipolar e só muito depois foram descobrir que não era bem isso. Né? Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado com eu acho que assim, precisa fazer uma pesquisa muito bem pesquisada. Muito. Não, uma anamnese mais profunda, realmente, né? E não é numa consulta que seja de meia hora, você não vai conseguir fazer esse diagnóstico, né? Você vai precisar, às vezes, de 6 meses, ou às vezes até muito mais do que isso, né? Para poder dar um diagnóstico definitivo. Sim. Então, voltando ao texto, né? A gente viaja, né? Falar Tem de algumas psicologia, pessoas, a gente viaja. sim, tem umas pessoas famosas que têm o diagnóstico, né? Por exemplo, como é que é o nome dela agora? Lady Di parece que era borderline, né? Nunca. Tinha o diagnóstico, né? Como é que é o nome do ator? Quem sabe? Alguém sabe o nome dele? O ator que fez o House? Né? Quem souber, por favor, põe aí. Eu não lembro o nome dele. Ele é diagnosticado com borderline. Hugh alguma coisa. Né? Hugh Laurie. Aí, isso, ele mesmo, né? Aí, quem mais? Ixi, tem Mas vários. ele é borderline ou o personagem? Porque o personagem também não batia muito bem. Não, mas não foi à toa que ele foi escolhido, mas o ator. Tá. O ator. Né? Eu gosto tanto dele, eu acho ele muito legal. Tem outros aí que agora não me lembro muito bem, mas, por exemplo, acho que a Winona Ryder também é, né? Inclusive, ela fez um filme que é o Garota Interrompida, que fala desse caso, borderline. E quem estava com ela é como é que é o nome dela, que foi casada com o Brad Pitt lá? A Jolie? Angelina Jolie, borderline. Né? Então, tem esses casos, né? Olha só. Mas, você vê, tem uma vida legal, né? Tratamento, vão se controlando. Né? Tem gente que às vezes é meio esquisitinha, mas tudo bem, né? Mas aí que tá, né? Aí que tá, né? Mas aí que eu falo para você, se você quer, eu não sei qual autor que eu estava lendo falou, mas se você quer emoção, o borderline tem muito a te oferecer, né?
Então, de repente, você ressignificando isso, colocando, por exemplo, na arte que você produz, né? Por exemplo, um ator, um pintor, alguma coisa, vai sair coisas incríveis, né? Sim. Sim. Fabiana, acho que a Ana Maria Braga parece que era também. Teve uma história aí, eu não posso confirmar, né? Mas parece que ela jogou o carro em cima do namorado da época, né? Isso eu não sei, mas parece que ela anda surtando lá na Globo, né? Mas parece que ela tem, né? Mas agora, né? Não sei. Ela é complicado, né? Deixa eu... Eu não sei, eu sei que ela é ariana, e ariano normalmente gosta de uma briga, assim, gosta de umas encrencas. A Juliana botou aqui a Amy Winehouse. Essa parece que era assim. Bem característico, né? Bem característico. Deixa eu ver ela aqui que tinha alguns aquele início. problemas. A Elenice colocou assim: eu aprendi com o meu psicólogo que o ser é mais importante que o ter. Lógico que o ter é necessário, mas precisa ser alinhado a saber dar mais atenção às prioridades. Verdade. Interessante. É isso mesmo. É que assim, a gente está vivendo numa época onde se valoriza tanto o ter, né? E isso não é de hoje também, né? Diga-se de passagem. Que a gente acaba se esquecendo um pouco desse ser, né? Mas isso tudo tem que estar em equilíbrio, né? Óbvio, eu penso que se você prioriza muito uma coisa, vai descompensar a outra, né? Não, sim. Então, você precisa estar sempre em equilíbrio, e nem sempre dá para ter esse equilíbrio, né? Mas o ideal é o equilíbrio. É o que o Jung coloca dentro da teoria dele, é sempre unir os opostos. Sim. Né? O objetivo é sempre a união dos opostos. Sim. Né? Porque se você está muito unilateralizado, só dinheiro e só ser, não vai ser legal. Unindo os opostos, talvez chegue num equilíbrio satisfatório para prosseguir com a vida. Acaba descompensando alguma coisa, né? E a Juliana Juliana tá pedindo indicação de livros. Tem aqui da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes que Amam Demais. Tá. Eu acho que eu já ouvi falar nesse livro. Sim. Eu estou lendo um livro extremamente pesado. Não pesado por ser pesado pela teoria, né? Que é do Nathan Schwartz Salam, que é Personalidade Limítrofe, Visão e Cura. Ele é muito técnico. Na verdade, eu estou lendo muita coisa técnica ultimamente a respeito. Tá. Né? E tem muita coisa assim que dá para a gente acha na internet. Eu recomendo que busque no Google Acadêmico alguma coisa, que são artigos, né, que são extremamente importantes. Tem um autor que eu gosto muito aqui, que é o Álvaro Ancona de Faria, que é lá da SBPA, e tem a Viviane Lourdes Minto, né, que está falando muito do tema. Tudo na visão junguiana. Tem muita coisa na psicanálise, tem muita coisa na TCC, que é extremamente interessante, vale a pena ler, tá? Filme eu indiquei Zilda, que era o Garota Interrompida, né, que muito bom, por sinal. Agora, de modo assim, eu não me lembro muita coisa, assim, de livro, de filmes. O que eu lembro mais é esse. Tá? Mas no decorrer da semana, eu vou pesquisar, eu te mando alguma coisa, tá, Zilda? Tá? E é isso, né? Tem muita coisa assim que... A verdade, nós estamos, em termos de psique, a gente está engatinhando ainda, né? A humanidade ainda está engatinhando, então tem muita coisa para a gente conhecer. Então, o borderline é uma dessas coisas, uma dessas situações que a gente precisa aprender um pouco mais, né? O problema é que, como todo transtorno psiquiátrico, tem os estigmas, os preconceitos, né? As pessoas acham que, por exemplo, a criminalidade tem a ver com um transtorno mental, sendo que, na verdade, 1% dos crimes que ocorrem está relacionado com uma pessoa com transtorno psiquiátrico. Então, não é por aí. É até perigoso, né, a pessoa fazer essa relação, porque muita gente vai se livrar de uma condenação
justa por conta de justificando com um transtorno mental. Por exemplo, hoje eu estava vendo aquele caso do anestesista lá no Rio, né? Então, de repente, se ele falar, eu tenho um transtorno, né? E aí? Né? Ó, Atração Fatal. Obrigado, Ju. Sabia que eu tinha assistido outra coisa da Glenn Close lá, muito bom esse filme. Viu? Atração Fatal. Ai, que bom, Zilda, que você está gostando. Eu estou gostando muito da participação de vocês, isso que é bacana. Tá muito legal mesmo, todo mundo mandando pergunta, bem legal. Atração Fatal, como é que eu esqueci desse filme? Foi inesquecível, assisti, nossa, umas 2, 3 vezes. Pois é. Tem Atração Fatal, tem o... Deixa eu ver aqui. Não, aquele é outra coisa, né? Atração Fatal foi da Glenn Close? Da Glenn Close. Da Glenn Close. E aquele da... Como é que é a outra? Aquela outra loira lá, como é que é o nome dela? Do Picador de Gelo lá. Como é que é o nome dela? Agora esqueci. Nossa, tô esquecendo o nome das atrizes. Instinto Selvagem. Instinto Selvagem. Mas ali acho que não é isso, não. Não, ali é outra coisa. Não tem nada a ver. A Juliana aqui, ó. Tá melhor do que eu nessa história aí. Tá vendo? Marilyn Monroe. Também era borderline. Obrigado, Ju. E tem um outro também, mais ou menos dentro desta linha do Atração Fatal, e eu esqueci como é que era. Eu lembrei, mas daí aí você tentou lembrar o nome da atriz e eu acabei esquecendo o nome do filme. Mas tem um outro dentro dessa linha do Atração Fatal, bem parecido, que tem a ver também. Ai, como é que era? Não vou conseguir lembrar. Teve um Passou filme também. Assim, muito rápido. Eu tô tentando lembrar o nome de um filme que eu assisti, que o cara não queria mais nada com a namorada, daqui a pouco ela foi lá, riscou a Ferrari do cara lá todo. Assim. Coisa assim. Tem muitas maluquices assim. Eu acho que muitos desses filmes eles entram como filme de terror, né? Sim, mas a pessoa que está vivendo aquilo não deixa de ser. É um terror, né? É um terror. O Iluminado, você lembra do Iluminado? Não, o Iluminado lembro. O Iluminado não. Era outra coisa. Ele cindiu ali numa tal forma, né? Você vê que ele... Eu não saberia dizer o que aconteceu com ele. Porque você lembra que ele foi escrever um livro, ele só escrevia uma palavra, o livro todo. Né? Tinha um lance assim. Mas ali ele surtou e psicotizou e cometeu algumas atrocidades ali. Eu como não gosto muito de filme de terror, então eu não costumo assisti-los. De vez em quando é bom. Eu tenho problema com essas coisas, sabe? Assim, eu não consigo achar graça nesses filmes. Há algum tempo atrás, uma amiga me indicou um filme, acho que é TikTok ou qualquer coisa parecida com isso. Não sei se você já ouviu falar nesse filme. Qual? A história é interessante, né? Ele tenta ser uma comédia, mas eu, sinceramente, não consegui achar graça naquilo. Então, assim, são várias pessoas, vários pacientes, né? Pacientes psiquiátricos, que se encontram numa antessala de um psiquiatra que ainda não chegou. Então, eles vão chegando, né? E aí a secretária... Toque. Eu acho que é alguma coisa assim. Mas eu achei bom pra caramba aquele filme. Sério? Gente, sério? Eu não consigo. Muito bom. Sacação do filme foi fantástico. A Ju falou assim, ó, não são de terror não, são pra pensar. É que às vezes assusta, né?
Mas então eu acho que eu tenho problema, porque realmente. Não, assim, eu achei o filme interessante, sem dúvida nenhuma, eu achei o filme interessante, né? Acabei entendendo depois a questão do psiquiatra, mas assim, para um filme que se propõe a ser comédia, eu realmente não consegui achar nada engraçado daquilo, mas enfim. Não, mas foi interessante, né? Mas é um filme interessante. Foi uma situação hilária aquilo lá. Eu falei, meu, né? E filme espanhol, eles têm uma profundidade, assim, às vezes, umas coisas assim, muito bacana. Eu achei legal aquele filme. Tem, eles têm. Filme europeu, de um certo sentido, eles têm umas coisas Não, bem legais. eu gosto muito do filme grego, né, tem aquele O Tempero da Vida, grego, tem os franceses são muito bons. Os Os franceses, eu cheguei a ver. nossos vizinhos argentinos são muito bons também. Eu cheguei a ver algumas comédias francesas maravilhosas, daquelas Os assim, de cara, você rir do começo ao fim. Tem umas então, ótimas. E dentro dessas comédias francesas, tem um que é muito engraçado. Eu não vou lembrar o nome, porque eu sou horrível para lembrar o nome de filme, mas tem um muito engraçado que fala também de um problema psiquiátrico ou psicológico, né? Ele tem toque, né? No sentido assim, de limpeza, né? Então tudo precisa ser muito limpo, tudo muito organizado, tudo assim. E, e aí ele trabalha, acho que em algum laboratório médico, alguma coisa assim, então daí a higiene ser levada ao extremo, né? sim, com certeza. E, e aí ele e aí ele é muito engraçado, que aí ele vai na terapia, né? E o médico diz para ele que ele precisa de uma companheira, ele precisa achar um amor, ele precisa curtir alguma coisa para aprender algumas coisas. E aí é onde rola toda a confusão, né? Porque na sequência sai uma notícia na TV, nos jornais, enfim, que tem um traficante, não, ele é tipo terrorista, que foi libertado e que está indo para a França. E o tal do terrorista é parecido com ele, Ixi. né, para dar confusão da coisa. E aí ele acaba encontrando uma mulher que pensa que ele é o terrorista, né? E ela se encanta com ele, não sei o quê, endeusa ele e tal, não sei o quê, porque ela acha que ele é o terrorista. Então o filme é muito engraçado, é extremamente engraçado. Eu não vou lembrar o nome dele agora, Muito pena. mas Mas é isso. é um filme muito engraçado, é aquele que você chora de rir do começo ao fim, assim, muito bom. Deixa eu ver, Lenice colocou que realmente exige mais concentração, mas dá um friozinho na barriga. Lenice, aqui em São Paulo tá friozinho em tudo, não é só na barriga, não. Tá gelado Mas aqui. eu acho que ela está se referindo aos filmes que a gente está Sim, falando mas de ela falou filmes de de frio na terror. barriga por causa dos filmes, mas nós estamos Tá. com frio em tudo aqui agora. Hoje aqui a temperatura despencou Para cá bonito. tá. Oh, né? Mas tá Hoje o negócio é. Então, E pelo jeito, acho que vai ficar o fim de semana todo e esse vai. fim de semana, eu tenho compromissos Sim. externos. Vai ser Bom, complicado. só para falar mais uma coisinha a respeito do transtorno de Isso, borderline, né? sim. Olha, Loucura de Amor é uma comédia romântica legal, bom, né? Ah. Tá calor aí, Helenice? Tá falando de Onde, onde? onde você está? Que aí a gente vai. Olha lá, ó, a Meli Polan, a Nancy Alves colocou para nós. Vários Isso. tipos de transtorno. Pô, legal, valeu, Nancy. Legal. Esses filmes franceses são muito bons. Tem muita coisa. Tem um que é muito legal também, muito engraçado. Eu não vou lembrar o nome do filme, para variar, eu sou horrível para lembrar o nome de filme. Mas Aracaju, ó. francês também. Aracaju tinha, imagina. Aracaju. O dia que Aí chegar frio sim. em Aracaju, o dia que chegar frio lá que está nevando. Tem um outro que é muito legal,
também, muito engraçado também, em francês, que ele é um psicólogo e ele faz parte daqueles tipo A, só que de sexo, porque ele é compulsivo por sexo. Tá. Né? Então ele faz participa desse grupo tipo né, de transtorno do sexo, então ele vai lá. Então ele está em tratamento, então ele precisa se resguardar, ele tem que ser. Ele não pode ter relação com ninguém. E aí ele acaba conhecendo uma mulher totalmente liberal, né? Que também é voltado, não lembro se ela é voltada para psicologia, mas ela totalmente tarada, né? Aquela que é compulsiva por sexo, mas para ela está tudo bem, está resolvido, tudo certo, né? Está tudo certo, ela não tem nenhum problema com isso, né? E ela e atenta a ele de todas as formas possíveis e imaginárias, porque ela quer ter uma relação com ele. E ele não pode, ele foge dela por todos os lados. É muito engraçado, é muito engraçado. Eu fico imaginando imaginando ele pensando assim, só por hoje, né? Não, e não pode. E aí eu sei que aí ele vai atender, ele atende casais, né? Ele é um psicólogo, ele atende casais, e aí ela começa a atender junto com ele, né, os pacientes. E aí ele vai assim, tentando contornar no sentido de não, então vocês têm que entender o lado emocional um do outro, e ela querendo que o casal transe de qualquer jeito. Muito engraçado. Meu Deus do céu. É um filme muito bom, muito engraçado. Né? Os franceses, para fazer filmes assim. São fora de série. Eles são maravilhosos. Teve um filme que eu assisti muito bom, que o cara ele bateu a cabeça na rua, né? Ele era machista, aquela coisa toda assim. Ele bateu a cabeça, aí ele acordou num mundo extremamente feminista. Então, o que o homem é num mundo machista, a mulher era num mundo feminista. Nossa, mas muito engraçado ali, muito bom. Né? Acho que tem na Netflix. Mas vamos lá. Né? Vamos lá, vamos partir lá para o nosso finalmente, que a gente já está aqui há 1h30. Ó, que legal, que chique, hein? Então, última chance, quem tiver pergunta, aproveita. Sim, mas vou aproveitar, vou falar só uma questão. Quando a gente tem fala assim muito de sintomas, assim, né? Que às vezes a gente vai muitas pessoas vão no Google procurar aquela coisa assim, não é bem assim, requer uma avaliação com profissionais, né? No caso, psiquiatras, psicólogos, né? Leva tempo, tá? Muitas vezes o paciente borderline é um pouco discriminado, porque às vezes é levado como um desvio de caráter, essas coisas. Não, é um transtorno, tá? Tem controle, tem tratamento, né? Ó, o filme chama Terapia do Sexo. Sim, esse filme é muito engraçado, gente. Se vocês puderem assistir, a Juliana está ótima aqui, lembrando o nome dos filmes todos. Tá ó. Né? Eu realmente, eu assisto, morro de rir, curto bastante, não sei o quê. Terminou o filme, eu já esqueci o nome do filme, o nome do autor, diretor, né? Quem trabalhou, quem não trabalhou, eu já esqueci tudo. Zilda, eu que agradeço na presença de vocês aí, né? De todos, né? De todos. Juliana é suspeita de achar que. Juliana, você é suspeita, você não pode. Ela tá vendo no Google. Assim não vale, né? Não vale. Né? Gente aqui te elogiando e você buscando aí no Google internet. Lá. Então é isso, gente, né? Vamos. Quando a gente fala de transtorno de personalidade ou qualquer outro transtorno mental ou psicológico, né? A gente tem que ter em mente que, antes de mais nada, é um ser humano. Sim. Né? Que tem uma forma de lidar com a vida totalmente diferente do que muitas vezes a gente
pontua como aceitável, Sim. né? Mas isso não é demérito para a pessoa, né? O que ela precisa é um pouco de atenção e tratamento. Né? Isso Então, mesmo, isso é mesmo. isso aí. Então, percebeu alguma coisa, né? Percebeu alguma coisa estranha que se repete, Sim. busca auxílio, vai buscar, vai no mínimo assim. Se não for nada, graças a Deus. Se Sim. for alguma coisa, já começa um tratamentozinho básico, Exatamente. né? Para evitar maiores transtornos lá na frente, né? Que é sempre, acho que sim, não custa nada também a gente fazer uma terapiazinha de vez em quando, né? Ajuda a entender, resolver alguns problemas, né? Então é bem legal. Ô, Ju, tem livro para família, mas eu não lembro o nome dele. E ele, acho que deve estar aqui atrás. Depois eu pego isso aí. Eu passo, quem quiser eu mando. Né? Porque é mais É, na TCC e é aquela coisa, é super válido, tudo bem, mas eu acabei não focando nele porque eu estou trabalhando com outra abordagem, né? Mas é válido, super válido. Né? sim. Tem umas orientações bacanas. Né? É, Depois eu eu, passo. eu, eu acho também que, assim, para quem é leigo, muitas vezes esses livros mais É, técnicos não ajuda muito. Não é. ajuda muito. O da Ana Beatriz é um pouquinho mais leve, mas mesmo assim acaba caindo um pouco em algumas coisas mais técnicas. Não adianta. Né? Acho que né, a gente acaba sendo em algum momento, a gente tenta levar a informação o mais próximo possível do que a gente chama não técnico, né? Mas às vezes a gente escapa um pouco, né? Sim. O problema que eu vejo, às vezes, em alguns livros que mais populares, vamos dizer assim, né, que abordam alguns temas mais sérios, é que você começa a se identificar com aquilo, e aí você acaba se diagnosticando Então, erroneamente, muitas sim, vezes, porque você sim, identifica uma outra coisa. Como, né, como a gente estava falando no começo, em algum momento, né? A gente às vezes acaba tendo um sintoma ou outro, né? De uma síndrome dessa, né? De um transtorno desse, que não necessariamente faz de você um borderline, porém, você ah, pode apresentar um sintoma ou outro, sim, né? sim. Mas aí, na faculdade, quando eu tive psicopatologia, Hum. o professor ele deu o DSM na mão de todo mundo. Vão lendo aí. A angústia naquele momento é que você olhava, por exemplo, esquizofrenia. Você olhava, nossa, eu tenho isso. Você Uhum. olhava outro transtorno, nossa, eu tenho isso. Uhum. Né? Aí entra uma questão, né? É uma coisa que se chama FID. FIDI. Né? Para se caracterizar um transtorno, tem que ter frequência, né? De quanto em quanto tempo acontece, a intensidade do sintoma, né? A duração desse sintoma e o grau de interferência na vida da pessoa. Isso Se é ele não é importantíssimo. frequente, ele não é intenso, não tem duração e não interfere em nada na sua vida, não é um transtorno. Tá? Isso é importantíssimo. Ó, a Juliana está perguntando se eu estou me especializando. Estou concluindo a minha especialização em psicologia junguiana, né? A psicologia, também conhecida como psicologia analítica, né? Do Carl Gustav Jung, né? Inclusive, o tema da minha monografia é sobre o transtorno de personalidade borderline dentro dessa abordagem, que é um desafio enorme, mas está sendo muito gratificante, né? E então, por coincidência, semana que vem vai ser minha última aula. Que Né? maravilha. Helenice, aguardar mais lives com você. Fiz ótima abordagem e dicas. Uma linguagem simples, explicativa. Oh, gratidão, Helenice. Nossa, terminando a minha especialização semana que vem, eu vou fazer mais lives, né?
fazer lives com a Ellen, vou fazer lives no meu canal, vou chamar a Ellen para participar também, vai ser legal. Vamos lá. Obrigado, Ju. O João já é a segunda vez, né, João, que você está aqui? Segunda vez. Terceira. Foi um sucesso a anterior também, que você falou de borderline. Não, foi de você falou de burnout. Burnout, Estava nervoso aquele dia. Normal. A gente fica mesmo. Né? Mas daqui a pouco você volta de novo aqui, deixa passar um mês ou dois, aí você volta, vem falar de outro assunto, sei lá, a gente acha uma outra coisa para você falar a respeito, porque eu acho que é importante, assim, né? O nosso canal é voltado para o autoconhecimento. Exato. Então, eu trago gente de todas as áreas, vamos dizer assim, né? Eu trago a área da ciência, eu trago da espiritualidade, eu trago da música, por que não? Eu vou trazendo de todas as áreas justamente para fazer o nosso público pensar um pouquinho, né? E ir buscando coisas dentro de si mesmo, né? Ir buscando, se entendendo, se conhecendo um pouco mais, né? E refletindo sobre as coisas que a gente traz aqui no canal. Então, e sempre trago um psicólogo para falar de alguma coisa, né? Não só o João, mas tem outros psicólogos que vêm aqui no canal também para estar sempre abordando algum tema voltado para essa questão. Então, você maratonar aí, se inscreve no canal, né? E faz uma maratona aí por aí, que tem muita coisa muito legal. Com certeza. Estão me pedindo aqui o seu canal. O meu canal. Né? No Instagram é @psico.jsalvador. Tá? Depois me manda isso depois no Zap, eu coloco depois eu vou mandar. Eu ponho na live. No YouTube só tem um vídeo lá sobre o burnout. Daqui a pouco vai ter o do borderline, tá? É o Recanto Luminoso, com N de naviga. Tá? E é isso. Já penso em outro tema, Ju? Vou pensar. Tá? Isso, imagina. Já falei assim. Obrigado, Fabi. Gratidão. Foi muito legal, realmente. Bom pra caramba. Nossa, foi... Né? É muito bom. Eu já estou ficando viciado nessas coisas, hein? Vou querer fazer mais. Demorou voltar. Bom, aliás, já era para você ter voltado antes, né? Que você estava aí nos seus estudos, né? E maratonando, aí fazendo... ainda estou, mas hoje estava um bom dia para fazer isso. Então, deixa eu passar a agenda da semana que vem para o pessoal. Segunda-feira, a gente vai falar sobre neurociência. Vai ser bem legal, a gente vai falar da neurociência no estresse, do estresse e da ansiedade. Então, vai ser um papo muito gostoso também, bem legal. E isso dia 22, né? Bem no horário lá do JN, né? Às 8 da noite. Então, e a gente vai falar no dia 23, a gente vai discutir o bem. Vai ser muito legal também. A gente vai dar o bem. O bem é o oposto do mal? O bem. Quer dizer, eu sempre parto do princípio assim, né? Tem um pouco de mal no bem e tem um pouco do bem no mal. Né? Não existe dia sem a noite e não existe bem sem o mal. Exatamente. Então a gente vai discutir o bem, né? Obviamente falaremos um pouco do mal também, né? Porque, como eu disse, né? É o yin e o yang, né? Assim, os dois estão ali, né? Juntos. Mas essa dualidade do ser eu acho que é muito legal. Né? Bacana. Então vai ser um papo bem legal. Diga. A Juliana Santana colocou aí nos comentários as minhas redes sociais. Então, quem quiser, tá ali. Legal. Muito bom. Obrigado, Ju. Depois eu vou copiar e colocar na descrição do vídeo, né? Se alguém quiser, que eu esqueci de te perguntar desta vez, mas
né, quem entrar no Burnout para assistir, provavelmente vai encontrar lá também as redes sociais. Aí já aproveita, já deixa aquele like gostoso para gente. Aquele likeão assim, ó. Ele bem legal, assim, de muita satisfação, né? E, pessoal, adorei a presença de vocês todos aqui, né? Muitas perguntas interessantes que vocês fizeram, contribuíram e enriqueceram bastante o nosso papo, a nossa live de hoje. João, como sempre, gratidão, valeu, muito legal, amei, né? Eu que agradeço, Ellen. Nossa. Como alguém disse aqui, você tem esse jeito gostoso de explicar as coisas, simples, que a gente acaba entendendo, né? Então, volte sempre, pense num outro tema. Gratidão, né? Agradeço muito esse convite seu, agradeço todo mundo que participou, adorei as perguntas. Se alguém tiver dúvida, me acha lá no Instagram, mande perguntas que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? E pode deixar a pergunta também abaixo do vídeo, se ficou alguma também, pode deixar abaixo do vídeo, eu passo para o João, ele responde. Perfeito. E ninguém fica insatisfeito nesse sentido, tá? Nós não vamos abandonar vocês, tá bom, pessoal? Então tá, perfeito, né? Tá certo. Valeu, pessoal. Gente, valeu, boa noite para vocês, uma boa noite, um ótimo fim de semana para todos vocês.